Bom dia, meus irmãos. Hoje é um dia diferente. Alguém sabe por quê? Por que hoje é um dia diferente? Todos estamos sem máscara. E isso me fez lembrar, os irmãos devem ter reparado que o louvor também foi um pouco diferente, né? Aí, quando os irmãos às vezes fizerem uma pergunta, às vezes a pergunta também vai ser um pouco diferente, né? Porque quando você nota a face, a expressão da pessoa, né? Aquilo que é não verbal diz muito mais do que aquilo que é verbal. Isso do modo bem científico de dizer mesmo. E hoje o louvor foi diferente, a gente espera que ele continue sendo assim. E me fez lembrar quando o povo de Deus foi feito cativo na época do reinado babilônico ali. Eles passaram a se reunir, lógico que eles saíram do templo, eles foram expulsos de lá, né? E foram levados para a Babilônia, e eles passaram a se reunir em quê, hein? Porque eles não pararam de estudar, né? O povo de Deus nunca parou de estudar. Eles se reuniam em quê? Qual era o nome? Sinagogas. E é interessante que nas sinagogas, eles também estudavam, e eles também liam, e eles também louvavam a Deus. Só que muitas vezes eles faziam de cabeça, né? Porque eles não tinham a Bíblia como a gente tem aqui, mas eles tinham aquele aprendizado no coração. Então era como se eles estivessem de máscara, um pouco abafados, um pouco ali com a boca tampada, mas o coração jubiloso para louvar, para aprender, para falar. E parece que hoje é como se fosse a restauração do templo e a libertação do cativeiro, eles tirando as máscaras e falando em alto bom tom, podendo louvar a Deus, né? Então a gente deve agradecer a Deus por isso, cantar, louvar, perguntar, ensinar, enfim, fazer o nosso serviço para Deus com boa vontade e bom zelo, né? E nesse sentido a gente tem uma pergunta. Semana passada a gente falou, então, o reverendo até recapitulou, a gente falou sobre a adoção, certo? E para adotar, você precisa de uma coisa. E o que você precisa? Se você vai adotar uma criança, você precisa de quê? Interesse, amor, vontade, certo? Então, para a gente adotar alguém, a gente precisa amar alguém, certo? E esse amor, ele também é desenvolvido com o tempo, não é? E ele cresce com o tempo também. Assim como o nosso amor conjugal, o nosso amor para filhos, para pais, ele também cresce com o tempo. Cresce a intimidade, cresce o afeto. Pelo menos deve ser assim. E é isso que nós vamos ver hoje. Aquele amor adotivo da aula passada, ele é expresso e ele é causado, o motivo dele é o amor de Deus Pai por nós. Mais uma vez, a adoção, o amor adotivo do Pai, a causa dele é exatamente o amor de Deus Pai por nós. E aqui vai uma pergunta. Alguém aqui já deu algum sermão? Em alguém, principalmente no filho, ou resolveu aí ser um pouco petulante e deu um sermão no pai, na mãe? Alguém já deu? Alguém já fez alguma vez? Ninguém nunca fez um sermão? O presbítero Yuquis levantou a mão. Mais alguém? Eu vou levantar, né? Vários, 5, 10, 20, 15. O pastor já fez também. Então foi só os oficiais. Os demais nunca fizeram sermões, né? E o que é sermão? Alguém sabe falar? Às vezes a gente usa as palavras no sentido muito errado. Então, quando eu falei que alguém já fez um sermão, você pensa em quê? Você deu uma dura na pessoa, não foi? Você criticou aquela pessoa, você foi duro com ela, você tentou educá-la. O sermão nunca é uma conversa, um diálogo. É sempre algo um pouco mais punitivo. Às vezes a gente tem essa conotação na palavra, certo? Mas o sermão, tanto no sentido bíblico, como no sentido da linguagem, não é isso. O sermão, o significado da palavra é um discurso religioso proferido a alguém ou a uma multidão. De novo, é um discurso religioso proferido a alguém ou a uma multidão.
Então pegue esse sentido. Existe algo duro nesse significado da palavra? Não. O que é um discurso? É uma fala de alguém, de uma autoridade, de uma pessoa, para alguém ou uma multidão, certo? Mas por que a gente às vezes usa sermão como algo duro, algo punitivo? Porque a gente usa a palavra no sentido errado. E é bom a gente entender qual que é o sentido da palavra sermão, porque nós já lemos parte daquele que é chamado o Sermão do Monte, proferido por quem? Por Jesus, certo? Então, vamos pensar. Jesus está no alto do monte, fazendo um sermão para uma multidão de pessoas. Então, Jesus, no bom português, ele não está ali pagando sapo para aquela multidão de pessoas. Não é isso. Então, quando os irmãos pensarem, lerem a respeito do Sermão do Monte, tire essa ideia da palavra sermão que a gente usa corriqueiramente hoje, como muitas outras a gente usa de forma errada. O sermão é um discurso de alguém, naturalmente um líder, proferido a uma multidão ou a um conjunto de pessoas. E é isso que Jesus está fazendo ali. Ele está fazendo um discurso para aquela multidão. E a gente vai entender o aspecto macro do que é esse discurso. O Sermão do Monte é um sermão muito longo. Existem diversos livros que falam sobre isso. Existem diversos teólogos que passaram a vida inteira estudando só sobre isso. Então, hoje, o objetivo da aula, que é falar sobre o amor do Pai, é a gente entender o aspecto macro desse sermão. O que Jesus está falando para aquele povo ali. E quem é aquele povo e qual é a mensagem central que aquele povo ali precisa entender. Ok? Vamos seguir. Sermão do Monte. Vai do capítulo 5, que a gente leu, vai até o capítulo 7. A gente vai ler alguns versículos, aqueles que nos interessam mais. Martin Lloyd Jones ele tem um livro chamado Sermão do Monte, é um dos mais conhecidos, já tem mais de 4 ou 5 edições deles. A gente tem até uma bem antiga lá em casa, que o pastor Jolson deu para a gente. Ele diz o seguinte: é importante que entendamos o Sermão do Monte como um todo, antes de entrarmos nos detalhes dele. Então é como se fosse uma música, uma sinfonia. Dentro daquela música tem os instrumentos tocam suas notas, tem o seu arranjo, mas o que é mais importante? É saber quais são as notas? É saber qual que é o melhor arranjo? Qual que é o timing de cada um? Ou é a música que é produzida desse conjunto como um todo? É a música, não é? As pessoas da equipe de louvor que estão aqui, elas estudam, elas ensaiam, elas fazem tudo, mas qual que é o fim de tudo isso? A música, certo? É o louvor para Deus. E é isso que Lloyd Jones quer dizer. A gente precisa entender qual que é a sinfonia desse sermão como um todo, para depois, em outro momento, a gente entrar nos pormenores, nos detalhes. Então, vamos analisar o contexto primeiro. O Sermão do Monte. A gente sabe pelos evangelhos, aqui, do capítulo 1 até o capítulo 4, já é abordado por Jesus o que ele vem falando. E o Jesus fala sobre o evangelho do reino. E o reino é de quem? De quem é esse reino que Jesus anuncia e fala? De Deus. Modo genérico, sim. E de modo específico? De quem? De Deus Pai, de Deus Filho ou de Deus Espírito Santo? Deus Filho. Mas ele é de Deus Filho por quê? A gente já estudou algumas coisas sobre isso. Porque o Pai delega ao Filho a autoridade e o reino aqui, certo? Então, Jesus é aquela autoridade instituída por Deus Pai. Então, ele fala a respeito do reino que é próprio dele, certo? Então, ele é a autoridade para falar sobre esse reino? Ele não é uma autoridade, ele é a autoridade, a única pessoa a falar sobre ele. Vamos abrir lá em Mateus 4:17 e outra pessoa abre em Marcos 2:5 e uma outra lê Marcos 2, de 9 a 11. De novo, Mateus 4:17, outra pessoa Marcos 2:5 e outra pessoa Marcos 2, de 9 a 11. Vamos ver o que Jesus fazia, o que ele chamava
E o que ele dizia a respeito disso? Quem achar pode ler aí. Bom, Jesus está pregando então o arrependimento, certo? Vamos lá, Marcos 2,5. Ótimo. Ele diz ali uma pessoa que está enferma e fala, os seus pecados estão perdoados. Dizendo que a doença, a enfermidade, é algo visível daquilo que um homem precisa. De quê? De restauração. Marcos 2, de 9 a 11. Veja, Jesus está falando para quem então? Para pessoas doentes, certo? E quem são os doentes? Todos nós, certo? Todos nós aqui estamos doentes. Todos nós. Todos nós aqui estamos inflamados. Todos nós aqui estamos envelhecendo. Todos nós enfraquecemos. Todos nós temos parte do nosso organismo morrendo diariamente. Jesus quer dizer aqui que ele é a cura para a morte. Ele é a cura para os doentes. E os doentes, ele usa aqui simbolicamente aqueles que estão leprosos, aqueles que não conseguem andar, para mostrar que ele é a saúde daquele povo, que ele é a luz que veio curar os povos. E veja que Jesus não fala aqui especificamente para homens, especificamente para mulheres, ou especificamente para crianças. Ele fala para todas as pessoas. E ele cura diversas pessoas ao longo do seu ministério para mostrar que a luz dele, a glória dele, é para todos aqueles que ele escolhe, independente de quem seja. No capítulo 5, abra sua Bíblia. Capítulo 5 de Mateus, que é o que a gente leu no início. O que diz o verso de número 1? Para a gente tentar enxergar um pouco dessa cena. Veja, Jesus, quando ele começa o seu ministério, as pessoas passam a fazer o quê? Uai, o leproso foi curado. Aquele que é manco começou a andar. O que é cego passou a enxergar. As pessoas começaram a fazer o quê? Eu vou seguir ele, certo? Eu vou ir atrás dele. Mas será que todas essas pessoas que seguiam Jesus, de fato o seguiam por crer ele ser o Filho do Homem, o Deus encarnado? Veja o que está escrito no verso 1 e tenta imaginar a cena. Jesus, ele vê multidões. É como se Jesus olhasse para trás e visse um monte de pessoas seguindo. Algumas querendo ficar mais próximo deles, outras ali observando ao longe. E aí Jesus, vendo aquela multidão, aí sim ele sobe ao monte, e aí ele, como se ele assentasse, ele aproxima de quem? De quem que Jesus se aproxima aí? Dos discípulos. Então vamos pensar até essa parte. Jesus sobe ao monte por quê? Tem dois motivos. Isso é um motivo mesmo. Primeiro, para o pessoal ver Jesus e também ouvir. Não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha nem energia. Então o pessoal precisava ver e ouvir quem estava falando, porque quem falava com o quê? Com autoridade. Era Deus falando ali. Então Jesus queria se mostrar, no bom sentido da expressão, que Emanuel,
o Filho do Homem, estou aqui falando para vocês. Assim, como que a população foi aumentando, a multidão foi se aumentando, a comunicação fica com dificuldade. Você falar para um grupo de 20, 30, ou falar para uma multidão de 3 mil, 4 mil, 5 mil, é uma dificuldade. Jesus sobe ao monte, então, para exatamente falar isso. O pastor falou aqui, ele disse, para as pessoas pudessem ver Jesus e também ouvir Jesus. As pessoas estavam ali sedentas para ver e para ouvir. Mas qual era a motivação dessas pessoas? E isso se aplica a nós aqui. Qual é a nossa motivação aqui hoje, de estar aqui hoje? A gente vai ver isso mais para frente. O outro motivo está lá em Êxodo 22. Vamos abrir lá? Êxodo capítulo 20, verso 2. Quem achar pode ler para mim. Pode ler o 20, o verso 1 e o 2, por favor. Deus está falando para quem aí? Aí fala a respeito do decálogo, certo? Quem que subiu ao monte? Moisés. E Moisés é a representação da lei, certo? Moisés que recebeu a lei de Deus. Lembra que quando a gente leu lá no capítulo 5, falando que Deus, Jesus não veio para revogar a lei, mas para cumprir a lei? O Sermão do Monte é exatamente esse cumprimento da lei que aconteceu lá com Moisés. Moisés sobe ao monte, passa ali o tempo, recebe as tábuas da lei. E Moisés, quando desceu, ele desceu até diferente, não desceu? Moisés, ele brilhava, certo? A face de Moisés brilhava, porque Moisés estava próximo ali de Deus. Ao passo que Jesus, a face dele não brilhava. Brilhava? Não, a Bíblia não diz isso. Por quê? Porque Jesus não mudou. Jesus sempre foi o mesmo. Porque o que aconteceu com esse brilho de Moisés com o tempo? Ele foi diminuindo, certo? Ali era para mostrar que Moisés estava face a face com Deus, Deus entregando ali as tábuas da lei para Moisés, Moisés descer e instruir o seu povo. Inclusive, quando Moisés desceu, o povo estava fazendo o quê? Bezerros de ouro, certo? O povo se voltou completamente, ficou perdido. É como se o pastor de ovelhas deixasse as ovelhas ali 10 minutos e elas saíssem completamente do aprisco. Aqui, Jesus, no capítulo 5 de Mateus, é exatamente esse cumprimento. E por que é o cumprimento? Porque, primeiro, Jesus não veio trazer uma lei nova, nem refazer aquela lei antiga. Jesus veio mostrar que ele é o único capaz de cumprir aquela lei que foi entregue por Moisés. E que sem ele, ninguém consegue se achegar a Deus. Essa é a mensagem principal de Jesus ali. Eu vim para cumprir aquilo que estava escrito lá em Êxodo. E quem vos fala agora é aquele único que é capaz de cumprir essa lei. Nenhum de vocês consegue cumpri-la. E Jesus começa a falar, bem-aventurado esse, bem-aventurado aquele. E ele passa essas características, tentando moldar o seu povo. Mas moldar o seu povo para olhar para ele. Uhum. Sim.
A gente vai ver isso que a Keila falou. A Keila disse, muitos iam por interesse. E a gente vai ver que ela está certa. Guarde isso aí. Então, Jesus, ele também era o intermediário de Deus com o povo. Assim como Moisés foi o intermediário de Deus com o povo. Mas o Moisés foi o intermediário legal, aquele que mostrou a lei. Jesus é o intermediário pleno, completo. Moisés era um símbolo de Jesus na época. Jesus ele é o cumprimento daquilo que Moisés pré-anunciou lá no início. Jesus é a completude de tudo. Jesus é o Deus encarnado falando para aquele povo. Ele é profeta, mediador, ele é o Deus homem, ele é o eterno Filho gerado, ele é o Deus que estava com o povo e ele é o Salvador. É como se o povo visse o Verbo vivo em carne na frente deles, retomando aquelas coisas que Moisés falou naquela época. Mas a compreensão de alguns não foi muito clara. Vamos abrir lá em Mateus 7, 28 e 29, ainda dentro do sermão. Quem achar, leia para mim, por favor. Mateus 7, 28 e 29. Veja, a multidão, na verdade, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Então, a gente pode deduzir daqui que todo mundo aceitou e, de fato, creu em Jesus e entregou sua vida para ele. Será? Volte lá no capítulo 5, verso 1. Jesus se aproxima de quem lá no alto do monte, antes dele começar a falar? Dos discípulos. E quantos eram os discípulos? Eram 12, certo? Certo? Esses discípulos aqui são os mais chegados, tá? Que ele quer dizer. E desses 12, teve um que não foi muito bem com essa maravilha da doutrina, não. Foi quem? Vamos lembrar que isso aqui é antes da traição. Então veja, Jesus fala com autoridade, o Verbo encarnado fala para aquela multidão, mas não são todos que ouvem e não são todos que creem. Muitos estão ali por interesses, viram as maravilhas de Jesus e passaram a segui-lo. E Jesus aponta a mensagem principal. É o chamado daquele povo para a vida cristã. Essa é a base de tudo. Chamar aquele povo para se arrepender dos seus pecados e passar a viver em Cristo Jesus. E para isso, ele fala de Deus Pai mais de 20 vezes. E a gente vai ver algumas vezes dessa. Só para a gente ter alguns exemplos, para a gente entender a respeito desse amor do Pai. A primeira referência que Jesus tem de amor do Pai aparece no verso 16 do capítulo 5. Olha o que diz o texto. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Olha o que Jesus usa. Ele usa aqui o vós, falando de pessoas, e ele inclui o Deus Pai também nesse vós, para que o vosso Pai seja glorificado por vocês. Jesus ele se coloca à parte nessa situação, porque a gente já viu em outros momentos que Jesus às vezes diferencia o meu Pai do vosso Pai, certo? No sentido de que vocês não são como eu. E aqui ele fala, para que vocês possam glorificar a Deus Pai que estás no céu. Então tudo que eles fazem, toda aquela bem-aventurança é para glorificar a Deus Pai. Vamos lá em Mateus 3,17. Mateus 3,17 é o prenúncio da voz do Pai. Alguém lê para mim, por favor. E essa voz do céu é a voz de
do Pai, certo? Dando ali a autoridade ao Filho. Então vamos voltar na pergunta. Para quem que Jesus está falando? Quem é esse povo todo? Vamos lembrar. Provavelmente tinha muito judeu aí. E Jesus estava ali naquelas regiões. Mas provavelmente também tinha muitos gentios ali. Vamos lembrar que no início do ministério de Jesus, muitos gentios se achegavam a ele, e Jesus, a sua própria mensagem é: eu prego para os judeus, mas também para os gentios, para que eles passem a ouvir. E isso é claro nesse agregamento que Jesus faz para pregar o evangelho a toda criatura. É o princípio da abertura radical do evangelho. Então ali provavelmente tinha judeu, tinha gentio, tinha israelita e tinha estrangeiro também. Era uma multidão misturada, mista, todo mundo junto, vendo Jesus falar. Então, provavelmente, era o povo da antiga aliança e povo estrangeiro. Vamos ver lá em João capítulo 6, no verso 70. Quem achar, lê para mim. O que o evangelista diz aí? João capítulo 6, no verso 70. Quem que é o diabo? Ou o instrumento dele? Judas Iscariotes. Então Jesus fala ali para os seus chegados, estão junto com eles, falando para a multidão, e um dentre eles traz Jesus. E essa traição de Judas é um símbolo. Não é só Judas que traiu Jesus. Judas ele serve como um símbolo ali daqueles que ouviram, mas não foram salvos, não aceitaram a palavra. E aí Jesus chama todos para viverem uma vida santa, para dar a glória ao Pai, somente em Jesus e através de Jesus. Mas não são todos que ouvem a sua palavra. O Lloyd Jones diz assim no livro dele, são somente aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo que são verdadeiramente filhos de Deus. Nenhum trabalho pode ser feito senão por um filho de Deus, em obediência ao seu Deus e ao comando do Pai, para o bem do homem e glória de Deus. Ou seja, fora de Jesus, ninguém consegue absolutamente nada. E é nesse sentido que ele nos chama para viver uma vida como a gente leu no verso 16. Para que a gente tenha como glorificar a Deus Pai somente em Jesus Cristo. E é ele que está pregando ali na hora. O segundo ponto. Sendo como o Pai em amor. Mateus 5:45. Vamos abrir lá no verso 45. Vamos ver o que está dizendo aí. Quem achar pode ler. Isso é a graça comum, o que a gente diz. Quando faz sol para todo mundo. Quando chove, molha a terra de todo mundo. A fazenda do crente e a fazenda do ímpio é regada pela chuva. Aqui Deus está falando, Jesus aqui está querendo dizer que Deus Pai, Ele é amor. E por Ele ser amor, Ele dá o sol para todas as pessoas. Ele dá um pouco de chuva do orvalho para todas as pessoas. Mas isso deve refletir na gente também. Da gente fazer o bem, não só para aquele que a gente ama, mas para aquele também que é o nosso inimigo. E a gente vai ver um pouco disso para frente. O foco aqui, a razão, é exatamente o inimigo. Jesus fala, amar ao próximo em meio à perseguição, amar os nossos inimigos e orar por eles. E é exatamente por isso. Porque Deus Pai faz isso. Ele, de certa forma, derrama graça totalmente imerecida sobre aqueles impuros, aqueles que não creem no seu nome. E ele fala, vos assemelhem a ele, sejam como ele, façam para os seus inimigos aquilo que ele faz diariamente. E Jesus aqui não está dizendo que se a gente tratar o nosso inimigo da mesma forma que a gente trata o nosso parente, a gente
vai ter um lugar no céu. Não é isso. Não é através das nossas atitudes que a gente vai se achegar a Deus Pai. Não é através das nossas atitudes que a gente vai ter o perdão dos nossos pecados. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é que a partir do momento que a gente ama a Deus e serve a Deus, automaticamente a gente vai fazer isso. Deus, através do seu Espírito Santo, ele vai nos despertar a amar o nosso inimigo, a ser misericordioso com ele, assim como a gente é com aqueles que a gente ama. É mais uma consequência do que uma causa. O objetivo em si não é fazer para ter algo em troca, mas é fazer em consequência, em resposta ao amor de Deus por nós. Todo mundo entendeu? Alguém tem algum comentário, alguma coisa? Não? Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Spurgeon diz o seguinte: como crianças devemos nos assemelhar ao nosso Pai. O que ele quer dizer aqui? A criança, ela faz o quê? A criança é espontânea, ela é natural. Se ela tiver de mau humor, ela vai estar de mau humor com o pai, com a mãe, com o tio, com o periquito, com o papagaio, com o conhecido. A criança, às vezes, ela não tem filtro. Muitos adultos não têm. A criança, então, não tem quase nenhum. O que o Spurgeon está querendo dizer aqui é, a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Deus, que a gente seja como uma criança, totalmente livre em Deus para fazer aquilo que Deus quer de nós. E Jesus nos lembra aqui a respeito do brilhar do sol e que a gente possa deixar Deus usar a nossa vida exatamente para isso. Quando a gente fala que o povo veja a face de Cristo estampada em nós, é exatamente por isso. Se as pessoas não veem um pouco de Jesus em cada um de nós, alguma coisa está errada. Se a gente não se assemelha a Ele em algo, alguma coisa está errada. Aí a gente tem que se assemelhar a alguém. A gente vem falando isso desde o início dessa história. Em relação ao filho que se assemelha aos pais, que pega características dos pais, e a gente tem que ter características de Jesus em nós. Ou então a gente não está nele. E os motivos e as perfeições do Pai. Quais são os motivos? Verso 48 do capítulo 5. O que diz aí? Então aí ficou fácil. Se Deus Pai é perfeito, a gente precisa ser perfeito, certo? E como que a gente consegue ser perfeito? Nem na eternidade. Sabia? Isso é um problema. Veja, vós sejam perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então veja, a gente só consegue buscar a perfeição em Deus, certo? Se a gente faz alguma coisa de bom, é porque Deus nos impeliu para isso, nos moveu para fazer isso. A gente não faz nada por nós mesmos. Tudo o que você faz de bom, tire a glória de você e entregue para Deus, porque é Deus que nos faz fazer o bem. Mas nem na eternidade a gente vai ser perfeito em si por natureza própria. A gente vai viver no perfeito. É como se Deus agisse sobre nós como um freio. E Ele coloca criaturas dentro desse freio. Como a gente vai viver no perfeito? Por dedução, nós seremos perfeitos. Mas porque Ele é perfeito. Ou seja, a nossa dependência parte totalmente de Deus. Nada parte de nós, nem na eternidade. Quanto mais aqui. Isso nos move a buscar cada vez mais a Deus. Se a gente não busca Jesus durante o culto, durante uma reunião importante, nos nossos afazeres, tudo que a gente faz, se a gente não busca a Deus, a gente não agrada a Deus. É um processo. E é um processo inacabado. Exatamente. Exatamente. A Igreja Católica tem até um sentido de santo, não no sentido bíblico que
a igreja cristã usa como separado para Deus, para uso para Deus. Mas eles creem no santo, naquela santidade, naquela pessoa que ela fez algo acima da média de que outras pessoas fizeram. É como se Deus tivesse dado um dom, uma porção a mais para aquelas pessoas. E essas pessoas passam a ser intermediadores da gente com Deus para aquele tipo de característica. Então, se você está numa causa impossível, você busca o santo tal, porque ele foi capaz disso. Se você está desesperado e quer casar, você busca o santo tal, ele é capaz disso. Veja, não tem nada na Bíblia disso, nada na Bíblia sobre isso. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Então, se o Pai é perfeito, ele requer santidade. Lá no capítulo 6, de 1 a 4, ele fala exatamente isso. Ele fala a respeito de praticar a justiça e dar esmolas. E dar esmolas e praticar a justiça é algo visível, certo? Você vê um cristão dando esmolas, você pode pensar, aquele é santo, esse é bom mesmo. Mas aquele que ajuda em silêncio, fazendo exatamente para Deus, muitas vezes ele não é visto. E é isso que ele quer falar aqui. O nosso chamado à vida cristã deve ser moldado por Deus. Aquilo que o povo faz ou fazia deve ser para Deus. A gente vem à igreja hoje para aprender, para louvar a Deus. Qualquer motivação que não esteja dentro disso é pecado e está errado. Se a gente não vem para a igreja para louvar e aprender, para buscar a Deus, é pecado e está errado. A gente pode até usar uma frase de que Deus, ele requer que a gente não faça o mal. Ou seja, Deus não quer que a gente faça o mal. Isso é claro, isso é pacífico, certo? Mas Deus quer que a gente faça o bem com a motivação certa. Fazer o bem com a motivação errada é certo ou é errado? É errado. De novo, fazer o bem com a motivação errada é errado. Você está em pecado. Mesmo que Deus esteja usando a sua vida para abençoar outra pessoa, mas você está com a motivação errada, você está em pecado. E isso é um exercício difícil para nós. De tudo que a gente fizer ser feito para Deus com a motivação certa. Uhum. Uhum. Foi até bom você ter falado isso. Abra lá no capítulo 5, verso 20, que fala a respeito de escribas e de fariseus. O que está escrito lá? Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Por quê? Se a gente fala às vezes de fariseu, a gente vai lembrar da oração do fariseu, né? Às vezes o fariseu era o legalista, mas o povo fariseu era um povo que estudava muito, conhecia muito. Os escribas era aquele povo que praticamente registrava tudo o que estava escrito na Bíblia no Velho Testamento. Era um grupo de estudiosos, de leitores, que tinham a capacidade da escrita e de resolver tudo isso. E aqui fala que a nossa justiça deve exceder a deles. Por quê? Porque mesmo eles fazendo tudo isso, sabendo tudo isso e se dedicando tudo isso, muitas vezes a motivação de alguns estava errada. Então, assim, a gente pode saber 5 línguas, viajar para o mundo inteiro, ser médico, PhD? Pode. Depende do quê? Da sua motivação. Do que você está fazendo. O que move o seu coração. Porque senão a gente vai entrar naquele discurso de que a gente deve ser simples, humilde, não pode, o dinheiro é um problema, o cargo é um problema, então daqui a pouco a gente não vai ter nem pastor, presbítero, diácono, tudo isso é um problema. E tem que colocar todo mundo no mesmo nível.
Todo mundo tem que ser igual, viver igual, ter o carro igual, estudar igual, ter a mesma profissão. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz tudo o que você faça, faça para Deus com a motivação certa. Pastor? Isso também, aham. E isso é dado, a cobrança disso é muito maior para quem? Para quem conhece mais a palavra, para quem detém mais recursos financeiros, para quem detém um certo conhecimento de alguma área específica e não usa aquilo para Deus. A Bíblia fala, aquele que mais é dado, mais será cobrado. Então, receber de Deus é um dom, mas não usar aquilo para Deus, cuidado que esse dom pode virar uma condenação. É isso que a Bíblia quer dizer. Mais alguém? Então vamos continuar aí. Comungando com o Pai em oração. Agora a gente vai falar um pouco da oração. Você ora antes de fazer todas as suas coisas? Não estou falando daquela oração que você tem que se prostrar de joelhos, fechar os olhos, gastar minutos, horas. Não. Tudo que você faz, você está em constante oração, em ligação com Deus, para que Deus possa moldar o seu coração para agradá-lo? Cristo agora ele nos ensina a viver em comunhão com o Pai por meio da oração. No verso 6 do capítulo 6, alguém lê para mim. Por que Jesus está falando aí do secreto? Não que é obrigatório quando a gente orar, tem que ser no quarto de porta fechada. Tem gente que não tem nem quarto. Mas o que ele quer dizer aí? Lê no verso de número 5. Até aí. Não serei o quê? E o que diz lá no verso 20 do capítulo 5 que a gente leu a respeito dos escribas e dos fariseus? O que Jesus quer mostrar aí? Não ore, não faça as suas coisas para mostrar para as pessoas o que você está fazendo. Faça para Deus. Seja no seu quarto, no escuro, você sozinho, ou seja no meio da multidão, faça para Deus. Para que você não seja um hipócrita. Para que você não seja que fala, Deus, faça a sua vontade em mim, mas na verdade você quer que a sua vontade seja feita nele. É isso que Jesus está mostrando. O orar é a gente abrir o nosso coração. E às vezes a gente perde até o sentido de que antes que a gente ore, antes que a gente fale qualquer coisa, Deus já conhece aquilo que está no nosso coração. Então, Spurgeon até diz uma frase que diz o seguinte: Deus não precisa da nossa oração para a sua informação, para Ele saber o que passa em você. Nem devíamos orar uma repetição sem pensar, no sentido de mantra, a gente ficar falando, para ver se Deus uma hora recebe e guarda aquela informação. Nós oramos como filhos a um pai que nos conhece e entende de forma única. É o abrir do coração. E quando a gente abre o nosso coração a Deus, Ele já está moldando o nosso ser para isso. Quando a gente ora para Deus para um determinado sentido, para uma determinada coisa, e pede a resposta dele, Deus já trabalha em nós para aquilo. E vamos lembrar que quando Deus não responde, o não também é uma resposta, né? Mas quando a gente não ora e não busca a Deus, o não para aquilo que a gente deseja, às vezes é um pouco mais pesado. Às vezes a gente aceita de uma forma ruim. Mas quando a gente está com o coração aberto, o não, a gente vê que aquilo é bom para nós. E quando a gente olha para trás, a gente vê que tudo aquilo que Deus fez por nós é bom. Porque tudo que Ele faz é bom. E o último nós vamos ver, Ele é seu Pai. Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, muitos daquela multidão falavam: Jesus, Jesus, Senhor, Senhor.
e seguiam Jesus por quilômetros e quilômetros. Mas a gente tem o exemplo que até a gente falou, de Judas que estava ali no meio, que falava e confessava e seguia, mas que traiu. No verso 20, ele diz o seguinte: no 21 nós vemos que nem todos que dizem Senhor são de fato do Senhor. E como que a gente conhece aqueles que são do Senhor? A resposta está no versículo anterior, verso de número 20. Alguém lê para mim. A gente conhece a árvore pelos seus frutos. Em outras palavras, se nós não damos frutos, provavelmente você não é dessa árvore. Deve ser uma erva daninha, alguma outra coisa. Aqueles que são do Senhor, necessariamente, obrigatoriamente, eles têm que dar frutos. Sem dar frutos, não é possível ser do Senhor. Para terminar, o pregador do Sermão do Monte, ele faz o chamado, então, à vida cristã. E aí ele nos mostra algumas coisas aqui, nesses capítulos. Ele fala a respeito de Deus Pai, o amor de Deus Pai para nós. Ele fala daquilo que nós não devemos ser. Ele fala daquele que nós devemos nos voltar e buscar a ser. Buscar a Deus é buscar a Jesus, aquele que estava falando. Ou seja, o pregador, o discurso, é o próprio Deus falando. É o próprio Verbo encarnado falando. Então, o pregador aqui, ao mesmo tempo que Jesus prega e ensina, ele abre os braços e ele dá boas-vindas para aqueles que receberam. E só em Jesus é possível ter o perdão e a vida nova. Tudo aquilo que Jesus passa aqui no Sermão do Monte, como bem-aventurado esse, como faça isso, a oração dominical, o amor ao próximo, do homicídio, adultério, vingança. Sem Jesus, nada disso a gente consegue. Nada. Jesus quer cumprir aqui e mostrar para o povo que aquilo que eles não cumpriram quando Moisés trouxe a lei, o decálogo lá no Velho Testamento, aqui eles continuam sem cumprir. Mas agora ele revela a quem eles precisam seguir para cumprir, para ter forças para cumprir, que é Jesus. Alguém tem alguma consideração, pergunta aí, comentário? Ninguém? Podemos terminar? Então vamos orar então? Deus, obrigado, Pai, pelo dia. Obrigado por nos mostrar, ó Pai, que sem Jesus não somos nada, nada, nada. E com Jesus, ó Deus, nós fazemos parte do Teu reino. Obrigado porque foi o Senhor que nos alcançou, é o Senhor que nos santifica, nos aperfeiçoa. E que o Senhor desperta em nós cada vez mais a vontade de nos abrir para Ti, ó Deus, nos entregar totalmente ao Senhor e fazer, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos molde para agradar e ser verdadeiros instrumentos do Senhor aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.